Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Neste programa você vai escutar histórias da Bíblia, mensagens cristãs e músicas que tocam o seu coração. Também compartilho aqui experiências pessoais que vão edificar a sua fé. Se formos analisar o padrão de Deus para o ser humano perfeito, vamos ter certeza que estamos muito longe. E aí dá para ficar desanimado. Antes, quando eu não tinha a menor ideia do que Deus esperava de mim, ficava totalmente desencorajado e sem esperança de agradar a Deus de alguma forma. Me lembro quando ainda era um jovem católico com 12 anos de idade e ficava pensando em quantas Ave Marias e Pai Nossos eu precisava rezar para poder ir para o céu. Eu era sincero comigo mesmo e sabia que cometia pecados, e ainda jovem eu já sabia que não conseguia fazer o que me era pedido pela igreja. A carga de obrigações e proibições era enorme, e eu sabia que não era bom o suficiente para viver à altura. E foi um alívio gigantesco quando conheci o perdão de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Foi uma revelação libertadora. Eu literalmente nasci de novo. Acordei para uma vida sem correntes e prisões e comecei a conhecer o meu Deus e Pai de uma forma totalmente diferente. Mais pessoal e menos cerimoniosa. É claro que eu não perdi o respeito por ganhar intimidade, mas fiquei muito mais aliviado em saber que os meus erros e faltas não iam me mandar para o inferno. Descobri que eu podia errar e que Deus sabia que eu ia errar. Inclusive, aprendi que Ele ia usar os meus erros para o meu bem. Ia me ensinar humildade, compaixão e compreensão pelas outras pessoas que também cometem erros como eu. Mas, infelizmente, uma das grandes tendências de um cristão moldado pela igreja é a de se achar justo. Porque faz sacrifícios e se esforça para ser bom, então ele se acha mais santo que as outras pessoas que não são assim tão esforçadas como ele. E esta bondade própria que o cristão acha que tem, o corrompe e o afasta de Deus. Porque na sua mente ele não pode pecar. Então, quando comete um pecado, fica se punindo, se condenando e se martirizando por ter pecado. Ou então tenta esconder o pecado atrás da sua própria bondade. Estas duas formas estão bem presentes nas igrejas e destroem o crescimento e amadurecimento de qualquer cristão. Ao invés de aprender a humildade e assumir a sua própria fraqueza, o cristão tenta combater o pecado e aparentar santidade. Assim, ele deixa de dar fruto para o reino de Deus e passa a vida lutando para ser santo e perfeito. E esse é um truque muito bom usado pelo inimigo para manter os filhos de Deus ocupados se aperfeiçoando, enquanto as ovelhas perdidas são devoradas aos montes pelos lobos desse mundo. Deus não quer que você seja perfeito. Ahá, agora eu te peguei. Você está mentindo. Lá em Levítico 11:44 está escrito: sede santos porque eu sou santo. E o apóstolo Pedro também falou isso em 1 de Pedro 1:16. Sim, Deus espera que você tente ser santo, mas Ele sabe que você não vai conseguir. Ou seja, Ele quer que você sempre tente fazer o que é certo, mas espera que você confie nele quando não conseguir. Porque, na verdade, o que Ele gosta é de te ajudar. E gosta muito mais quando você reconhece que precisa da ajuda dele. Lembram daquela parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o cobrador de impostos que foram orar no templo? Eu já contei aqui há 2 semanas atrás, mas quero repetir. Está em Lucas 18, 9 a 14. Jesus disse essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos,
se achando justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu ficava em pé e orava desta maneira: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, trapaceiros e adúlteros, e nem sou como este cobrador de impostos aqui. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Mas o cobrador de impostos ficava de longe e nem levantava os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Digo a vocês que este pecador voltou para casa justificado e não o fariseu, pois qualquer que se exaltar será humilhado, e qualquer que se humilhar será exaltado. E é assim mesmo que Deus vê as pessoas. Tem aquelas que se acham boas demais e ficam diminuindo as outras, e tem aquelas que sabem que não conseguem ser boas. Ficam tentando, mas cometem erros e sabem que precisam da ajuda de Deus. E qual você acha que ele prefere ajudar? Fingir de santo não vai te transformar num santo, mas tentar fazer o seu melhor, aprender a reconhecer suas fraquezas e buscar a ajuda de Deus vai te aproximar muito mais dele. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre as nossas fraquezas. Ah, mas eu não tenho fraquezas. Parabéns a você que é uma torre de força inexpugnável. Você já pode desligar o rádio e seguir em frente vivendo na sua incrível força. Mas não se esqueça daquele versículo de Zacarias 4:6. Não é pela sua força nem pelo seu poder que vocês vencerão, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E essa é uma das grandes razões do estresse e esgotamento emocional de muitas pessoas hoje em dia, inclusive cristãos fervorosos. Tentar aguentar tudo na sua própria força. Uma vez um pai entrou na sala e viu seu filho pequeno se esforçando para arrastar o sofá e mudá-lo de lugar. A criança fazia maior força e não conseguia nada. Então o pai perguntou: Você está usando toda a sua força? O menino, irritado, respondeu: Claro que estou. Aí o pai lhe disse: Não, não está. Você ainda não me pediu ajuda. E essa historinha simples é a resposta para a maioria dos nossos problemas. Nós não precisamos tentar resolver tudo sozinhos e nem aguentar toda a pressão psicológica sozinhos. Deus quer nos ajudar, mas Ele espera você pedir. O problema é que alguns cristãos não querem incomodar Deus com seus pedidos, ou não se acham dignos de atenção, ou acham que Deus deve estar ocupado demais e por isso não vai atendê-los. Ou talvez não acreditem realmente que Deus vai se importar o suficiente para atender. E ainda tem aqueles que realmente acham que o seu problema é difícil demais para Deus resolver. Como aquele sujeito lá na igreja que foi pedir oração por cura. O pastor perguntou qual era seu problema e ele respondeu: Eu tenho um problema nas costas que me incomoda muito. Também estou com uma dor na minha perna direita e meu estômago não está muito bom. E ainda tenho uma sinusite muito forte que me dá muita dor de cabeça. Mas se Deus curar só a minha dor nas costas, já está bom. Aí o pastor respondeu: meu filho, realmente a sua situação é muito complicada. Se a gente for pedir tudo isso para Deus, é capaz de faltar luz lá no céu, de tanta força que ele vai ter que fazer. O pastor estava demonstrando, através desse comentário irônico, que o cristão estava menosprezando o poder de Deus. Se você realmente acredita em Jesus, me diga então o que é difícil demais para ele fazer. Ah, mas o problema não é que é difícil para Deus, o problema é que eu não mereço. Sim, claro que não merece, nenhum de nós merece. E é muito bom você reconhecer isso, mas precisa entender também que Deus não faz por merecimento, Ele faz por amor. E é isso que o inimigo de Deus não quer que você aprenda, que Deus vai fazer só porque te ama e não porque você merece.
Quando o povo de Israel abandonou a Deus completamente e virou as costas a ele por anos seguidos, Deus permitiu que os inimigos conquistassem o território de Israel, destruíssem as cidades e levassem o povo prisioneiro. Mas mesmo vendo o povo passar por este castigo, o profeta Jeremias confirmou lá no seu livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 32 e 33. Embora Deus entristeça alguém, ele ainda vai ter compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ou seja, Deus não gosta de ver ninguém sofrer, mesmo que ele tenha que deixar nós sofrermos as consequências dos nossos erros. Ainda assim, ele fica esperando o nosso pedido de ajuda para nos socorrer rapidamente. E se isso se aplica para quando cometemos grandes erros e pecados que ofendem a Deus, quanto mais para quando precisamos de força para aguentar os pesos e as cargas do dia a dia da nossa vida aqui nesse mundo. Deus quer muito nos ajudar. Ele é forte o bastante, mas normalmente nós é que não queremos a ajuda dele, como disse o profeta Isaías, lá em Isaías 30:15. Assim diz o Senhor Deus, no sossego e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram. Deus quer que você descanse e confie nele, quer que você pare de fazer força para dar conta de tudo sozinho. Isso não significa que você não deve fazer o seu trabalho e se esforçar para cuidar da sua vida e suas obrigações. A vida continua e Deus espera que você lute o melhor que puder a cada dia. Mas não precisa carregar os pesos sozinhos, principalmente a pressão psicológica e a carga do estresse emocional. O mundo está cheio de problemas, medos e ameaças que nos abalam a todo momento. Se não colocarmos os olhos em Deus e o buscarmos por alívio e ajuda, com certeza não vamos dar conta e mais cedo ou mais tarde vamos desabar debaixo do peso. Às vezes os problemas são tantos que nem sabemos como pedir ajuda a Deus. Foi por isso que Paulo escreveu lá em Romanos 8:26. O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Quando não sabemos o que pedir da maneira certa, o Espírito intercede até através dos nossos gemidos. O Espírito Santo traduz nossas dores e gemidos a Deus em forma de oração, e Deus responde com alívio e força. Ele sempre quer responder e ajudar. O que você precisa é aprender a confiar no Senhor. Há dias tristes em que a gente tem vontade de morrer. Dias terríveis em que tudo é pior. Fica difícil até fazer as coisas simples e o que é mais é impossível da gente ver amor. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e o seu dia vai mudar. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e o seu dia vai mudar. Nossos problemas nós fazemos bem maiores do que são. São coisas bobas que maltratam o coração. São só tolices que deixamos influir em nosso humor, e isso altera toda a nossa condição. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e o seu dia vai mudar. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e o seu dia vai mudar.
Então, confie no Senhor mesmo quando você está com medo, como escreveu o rei Davi no Salmo 56:3. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Eu sei muito bem que é difícil ficar firme no meio das dificuldades, principalmente quando elas duram muito tempo ou quando parece que nunca vão se resolver. Eu já recebi do Senhor forças para aguentar muitos momentos difíceis na minha vida. Diversas vezes Ele me deu aquela paz que sobrepassa todo entendimento, como está escrito lá em Filipenses 4:7. E em alguns momentos eu até consegui passar pelas dificuldades sem que as pessoas ao meu redor notassem o que estava acontecendo. E aí mais tarde, quando ficaram sabendo o que tinha acontecido, falaram: Nossa, você tem muita fé, você tem muita força. Só que eu sei que a verdade é outra. Eu sei que a minha força vem do Senhor, como diz em Salmo 18:2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, a minha fortaleza. Só que não é fácil, muito pelo contrário. Na maioria das vezes é difícil e tem momentos quando eu acho que não vou conseguir. Carregar a carga sozinho sempre é difícil. E manter a confiança no Senhor o tempo todo e ter fé que Ele vai cuidar de tudo também é difícil. E muitas vezes eu me sinto como um menino pequeno, abandonado no mundo, sem forças, sem capacidade para vencer e sem esperança. Aí eu tenho que me lembrar do que Paulo falou a respeito de Abraão em Romanos 4:18-21. Com esperança, ele creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, e não enfraqueceu na fé, não duvidou da promessa de Deus e ficou certo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para cumprir. E isso é exatamente o que acontece comigo. Eu acredito em Deus, acredito nas promessas dele, tenho fé nele e tenho esperança, mas às vezes essa esperança não é o suficiente e quando ela falha eu tenho que continuar confiando contra a esperança que falhou, a despeito dela. Só que quando você aguenta tempos difíceis com a força que Deus te dá, muitas vezes as pessoas ficam achando que você é que é um sujeito forte. Elas criam essa imagem de que você é uma pessoa inabalável e essa imagem te contamina. Ela vira uma cobrança para o seu ego. O seu orgulho não quer perder o status de força inabalável. E aí o inimigo de Deus também se aproveita e usa isso contra você. Não dá para manter essa imagem e Deus não quer que você a mantenha, porque ela não é real. Deus é que é a rocha, não você. Enquanto você se firma nele, você parece inabalável, porque está se apoiando nele. Mas se em algum momento você começar a se apoiar na sua própria força, a força criada por aquela falsa imagem de pessoa indestrutível, você vai acabar se decepcionando, porque essa força vai falhar. E você vai desabar, e aí o inimigo da sua alma vai usar esse momento de fraqueza para te condenar, te acusar de não ser forte o suficiente e de falhar a Deus. Oh, o que as pessoas vão pensar de você? Agora todo mundo vai te achar um fraco e ainda vai achar que Deus falhou com você. Tudo culpa sua. É por isso que o inimigo da sua alma insiste que você se apoie na sua própria força, não na de Deus. Porque ele quer ver você soterrado na pressão das batalhas e das dificuldades da vida. Ele insiste que você é capaz, que não precisa da ajuda de Deus, e depois que você desmorona, ele te culpa por não aguentar. Mas você não tem que aguentar sozinho. Tudo que você precisa fazer é buscar a ajuda de Deus. E é também por isso que toda vez que você começa a ler a Bíblia e começa a se fortalecer com as palavras de Jesus, o inimigo da sua alma vem correndo e começa a falar que já está bom, você já leu o suficiente, já está forte o bastante e não precisa mais se fortalecer. Porque ele quer é que você continue fraco. Mas o que o inimigo da sua alma não sabe é que Deus também quer que você continue fraco. Prestou atenção nisso? O quê? Como assim? Deus quer que eu seja fraco? Sim, fraco em si mesmo, mas forte nele. O apóstolo Paulo falou disto lá em 2 Coríntios 12:10. Sinto prazer nas minhas fraquezas,
pois quando estou fraco, então é que sou forte. E por que ele disse isto? Porque ele tinha uma fraqueza e sempre pedia a Deus para livrá-lo dela, até que um dia o Senhor falou assim para ele: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí então Paulo concluiu: portanto, de boa vontade eu me glorio das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Só que na teoria é tudo mais fácil, mas quando chega a hora de passar pelo fogo das batalhas e das dificuldades, quando você se sente fraco e indefeso, é aí que vem a verdadeira prova do ouro, como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, 1 de Pedro 1,7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro é purificado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para continuar firme. Então, as provas são para nos fortalecer, mas mesmo sabendo dessa verdade, as batalhas continuam difíceis e os momentos de fraqueza sempre aparecem. Quando eu, Concécio, começo a me sentir fraco, as vozes do inimigo me dizem para desistir, parar de lutar, me entregar. E muitas vezes é a vontade que eu tenho. Deus sabe que eu já pensei em jogar a toalha várias vezes. Tem momentos em que você começa a dar lugar aos pensamentos negativos e aí eles vêm como uma enxurrada. O inimigo tem um arsenal de boas justificativas para te ajudar a desistir. Às vezes ele vem com as mesmas velhas desculpas de sempre, mas se achar que elas não estão funcionando mais, ele começa a tentar novas táticas. Fica sentimental, faz um apelo à sua consciência para que você desista, pois é o mais lógico, o mais sensato e a única saída. Não tem solução, coitado de você. O inimigo da sua alma é um sujeito fraco, medroso, trapaceiro e covarde. Ele não tem como te vencer. Você é um filho de Deus, foi salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Tem o próprio Filho de Deus habitando dentro do seu ser e ainda é protegido pelo Espírito Santo. Então a única maneira dele vencer é fazendo você desistir de lutar. Essa é a única chance que ele tem. Por isso o inimigo da nossa alma se aproveita de qualquer momento de fraqueza e começa a descarregar a sua propaganda negativa. Ele despeja todo o arsenal de pensamentos negativos, dúvidas, medos, receios, incertezas, cada um com uma ótima justificativa, tudo para fazer você desistir, porque se você continuar lutando, ele perde. Mas e aí? O que nós, meros mortais, podemos fazer a respeito? Primeiro temos que lembrar de não entreter esses pensamentos negativos, não alimentar essas ideias, porque assim como as sementes, elas vão crescendo e tomando conta da sua mente e embaçando a sua visão da realidade. Como diz aquele antigo ditado, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas não precisa deixar que eles façam um ninho nos seus cabelos. Então, quando esses pensamentos começarem a surgir, combata imediatamente com o que você sabe da palavra de Deus, com as promessas de Deus que você puder se lembrar, com qualquer versículo, passagem, pensamento que você se lembrar. Por isso é tão importante ler versículos que vão te encorajar, assistir vídeos que te fortaleçam, cantar canções de fé. As canções têm um efeito fortíssimo, elas são um louvor a Deus. Eu sei que muitas pessoas não gostam de músicas cristãs. Tudo bem, isso não é pecado, é gosto musical. Mas tente pensar em coisas boas que vão te inspirar e alegrar o seu coração. Pense em Jesus, pense no céu. Como a corça suspira pelas correntes d'água, suspira minha alma por ti, oh Deus. Como a corça suspira pelas correntes d'água, suspira minha alma por ti, oh Deus. Suspira minha alma por ti, oh Deus. Entro no céu
sorrio, as coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando irei ver a Deus, penso no céu e sorrio. Penso no céu e me abro no sorriso. Penso no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Meu alimento dia e noite, escarnecendo me perguntam. As lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, escarnecendo me perguntam. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Penso no céu e sorrio. Penso no céu e me abro no sorriso. Penso no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Penso no céu e sorrio. Penso no céu e me abro no sorriso. Penso no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Pensar no céu vai alegrar o seu coração. Meu nome é Concécio e você está ouvindo o programa Deus Sem Igreja. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. E voltando ao nosso tema, não interessa o que você faça para combater os pensamentos negativos e para se fortalecer com a força que Deus te dá. O importante é fazer alguma coisa a respeito. Nunca desanime e nem desista de lutar. Já aconteceu comigo de chegar àquele momento que parecia ser o fim da linha, quando eu não tinha mais nenhuma ideia do que fazer. Tinha perdido todas as forças, tinha tentado de tudo que eu sabia e nada deu certo, e os pensamentos negativos continuavam a vir e a vontade enorme de desistir não saía da minha mente. Então, nessas horas, o bom é lembrar daquele episódio do Pedro lá em João 6, quando Jesus fez o duro sermão de comer a sua carne e beber o seu sangue. E muitos dos seus discípulos ficaram tão escandalizados que o abandonaram. Eles pensaram que Jesus estava realmente falando sobre canibalismo. Então depois Jesus chegou para os 12 e perguntou: "Vocês também vão querer se retirar?" E o Pedro, que ainda estava em choque com o sermão, respondeu: "Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna." E esta é a dura verdade. Não existe a opção de desistir, só de continuar lutando. Como disse o primeiro-ministro da Inglaterra, Sir Winston Churchill, aos seus soldados que lutavam a Segunda Guerra Mundial: "Se você está passando pelo inferno, continue marchando." Ou seja, quando você está numa situação horrível, siga em frente até sair dela. Se a coisa ficou ruim demais e a vontade de desistir não desaparece, precisamos continuar, mesmo que seja só por falta de opção, por não ter outra saída.
Ou você segue a Deus, continua lutando e confiando, mesmo quando não dá mais, ou então desiste e vira um tapete para o inimigo da sua alma pisar e limpar os pés. E você vai ficar nessa condição horrível até se cansar de ser vítima, se levantar do chão todo sujo e recomeçar com a sua vida. Ou seja, se desistir, você só vai arrumar um problema a mais. Então, para que dar essa alegria ao inimigo da sua alma? Quando eu chego no ponto que me deixo convencer de que não sirvo mais para Deus e que Ele não pode me usar mais, quando eu concordo com todos os pensamentos negativos que aparecem na minha mente e simplesmente paro de combater, então aceito tudo o que o inimigo fala, mas decido continuar lutando mesmo assim, porque eu já sei que qualquer outra opção para mim é pior. Pelo menos, se continuar lutando, eu posso acabar ajudando alguém em algum momento da minha vida. Como aquele ditado de humor negro: até um esquilo cego encontra uma noz de vez em quando. Então, o segredo é continuar lutando, mas não na sua força, na força de Deus. E este é o ponto importante desse programa, porque as batalhas do dia a dia nunca param, mas Deus sempre vem ao nosso socorro quando pedimos. Como diz o Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Batalhas nunca cessarão, muitas são as aflições do justo, porém de todas te livrará Deus. Somente Deus pode fazê-lo. Você não pode conseguir a vitória, é impossível pra você obtê-la. Só Jesus pode te libertar. Você não pode consegui-la por si mesmo. Você não pode consegui-la por si mesmo. Você talvez ganhe algumas vezes, e quando perde, te ajuda a ser humilde, pra que outros vejam que você é humano, que dá a Deus toda a glória. Não há triunfo sem uma luta, não há testemunho sem uma prova, não há vitórias sem batalhas. Portanto, continue lutando, portanto, continue lutando. Pare de tentar de legislar a justiça, é o dom de Deus, desde que Ele o faça. Amor nunca falha, Jesus nunca falha. O que todos necessitam continue lutando, portanto continue lutando. Pare de tentar de legislar a justiça, é um dom de Deus, desde que Ele o faça. Amor nunca falha, Jesus nunca falha. Todos necessitam amor, 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 amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, continue lutando, mas não lute com as suas táticas, seu conhecimento, suas estratégias e sua sabedoria.
Não confie na sua própria força. Em Jeremias 17:5 está escrito: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que se apoia na sua própria força e se afasta do Senhor. Quando você confia em si mesmo e se apoia na sua força, você está se afastando de Deus. Ah, não, eu não estou me afastando de Deus. Está sim, porque não quer deixar Ele te ajudar. Se a sua carga está pesada, se a sua alma está cansada e sua mente sobrecarregada, e mesmo assim você não quer dar uma chance para Deus te ajudar, então é porque você prefere ficar afastado dele. Mas o alívio para todo esse peso pode vir muito fácil na sua vida se você escolher usar o poder de Deus e a força dele, que está disponível para todos os filhos de Deus. Salmo 25:3 diz que os que esperam no Senhor não serão confundidos. Se você se apoiar na força de Deus, não vai ficar confuso e nem vai ser abalado, como diz no Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tem uma história muito bacana e muito conhecida lá no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. É sobre um jovenzinho pastor de ovelhas, ruivo, sardento e de boa aparência. Ele foi levar a comida para seus irmãos que estavam lutando na guerra contra os filisteus. Quando chegou ao acampamento, ouviu um gigante filisteu desafiando os soldados do exército israelita. O gigante já tinha feito isto por 40 dias, falando coisas horríveis contra Deus e desafiando os soldados de Israel a enfrentá-lo, mas ninguém tinha coragem. Aí o menino pastor ficou revoltado e decidiu enfrentar o gigante. Levaram ele até o rei e ele falou: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas o rei olhou para aquele menino e respondeu: Você não pode lutar contra este filisteu. Você é um rapazinho e ele tem sido soldado de guerra a vida inteira. E aí, o que o pastorzinho respondeu? Meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matar. Já matei leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O pastorzinho falou o que estava no coração dele, falou o que ele realmente acreditava e ainda completou: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e vai me salvar desse filisteu também. Quer dizer, ele confiava na própria força? Não. Ele sabia que quem o salvava nas situações de perigo era Deus, e ele reconheceu isso na frente do rei. Aí o rei viu que o menino estava determinado e respondeu: Pois bem, vá lá e que o Senhor Deus esteja com você. Mas o rei confiava nas técnicas de guerra, nos armamentos, e resolveu colocar a sua armadura naquele jovenzinho, porque para o rei a garantia não estava em Deus, mas nas armas de guerra. Então o rei deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma coroa para vestir. Davi prendeu a espada do rei Saul no cinto da armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí Davi falou para Saul: Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. O rei Saul não estava acostumado a confiar em Deus. Ele confiava na força do seu braço e no poder da sua espada. Mas Davi confiava em Deus.
Ele sabia quem cuidava dele. Deus já tinha mostrado o seu poder para Davi quando ele teve que enfrentar leões e ursos. Então, Davi pensou assim: Deus já me treinou com um leão, já me treinou com um urso, então agora eu vou encarar um gigante. O tempo todo, Davi estava se apoiando na força e no poder de Deus. E nós temos certeza disso porque, primeiro, ele escolheu as 5 pedras lisinhas lá no riacho e colocou na sua sacola. Depois pegou a funda e saiu para enfrentar o Golias. Quando chegou na frente do enorme soldado filisteu, o gigante começou a debochar dele e de Deus. Mas aí o Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Hoje mesmo o Senhor Deus vai entregar você nas minhas mãos e eu vou cortar a sua cabeça. E Davi ainda falou uma outra frase muito bacana. Ele disse: E todos aqui verão que Deus não precisa de espadas nem de lanças para salvar o seu povo. É Ele que vai entregar todos vocês nas nossas mãos. O final da história todos já sabem. Davi usou uma pedra só, acertou na cabeça do gigante, que caiu de cara no chão. Davi correu até ele, tirou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele com ela. O exército de Israel pirou com o que tinha acontecido e partiu para cima dos filisteus, vencendo a batalha. Tudo isso porque tinha um sujeito que não confiava em si mesmo. Ele confiava em Deus e no poder de Deus. Os outros todos que se apoiavam na sua própria força sabiam que ela não era o suficiente para enfrentar aquele gigante. E eles nem pensaram em recorrer a Deus. Entendeu a diferença? Esta é a lição dessa história. Não dá para nos apoiarmos na nossa própria força. Mesmo que as pessoas te achem forte, mesmo que o inimigo insista que você é uma fortaleza inabalável e que você está cheio do poder de Deus, mesmo assim não confie em si mesmo. Lembram do que eu li no começo do programa que o Paulo falou em 2 Coríntios 12:10? Quando estou fraco, então é que sou forte. Ele sabia disso porque Deus deixou que ele passasse por uns perrengues terríveis para entender que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Paulo foi um cara cheio de si mesmo, tinha um monte de conhecimento das Escrituras, foi criado com os fariseus. Por isso Deus permitiu que ele tivesse uma fraqueza, para que não ficasse tão confiante de si mesmo. Porque se você está cheio de si mesmo, então tem pouco espaço para Deus aí dentro. Como disse o João Batista falando da fama de Jesus lá em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus tem que crescer dentro de nós cada vez mais, para ser mais dele e menos de nós. Se você quer realmente ser forte, tenha menos de si e mais de Jesus dentro de você. Leva embora essas coisas que atrasam minha vida. Me ajuda a entender, me ensina a amar você. Me ajude a ser mais. Eu quero ser mais como Jesus. Preciso ser mais como você. Sem orgulho ou vaidade, quero viver em simplicidade. Me ajude a queimar as pontes e ver o que não vi antes. Senhor,
ajude a ser mais. Eu quero ser mais como Jesus. Preciso ser mais como você. Preciso ser mais como você. Leve a dor desse vazio, me livre das coisas de um mundo tão frio. Na minha solidão, me guia pela mão e me ensine a ser mais. Eu quero ser mais como Jesus. Eu preciso ser mais como você. Meu nome é Concécio e você está ouvindo o programa Deus Sem Igreja. Se está gostando desse programa e quer mais conteúdos como este, pode visitar no YouTube o canal Deus Sem Igreja. Lá você vai encontrar os programas de rádio que escuta aqui e vídeos que vão inspirar o seu dia, esclarecer as suas dúvidas e fortalecer a sua fé, além de muitas histórias da Bíblia e lições pessoais que eu compartilho. Esse programa de rádio vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Se quiser entrar em contato é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. 31996903688. Hoje estou falando para você se apoiar em Deus e não na sua própria força. E o segredo para você ter a força de Deus é ter mais dele dentro de si. Procure conhecer mais sobre Jesus, lendo as histórias dele no Novo Testamento. Converse com ele, abra o seu coração para Jesus e deixe ele participar mais da sua vida. Aprenda a se apoiar mais na força dele do que na sua. Quando nos apoiamos muito na nossa própria força, acabamos sobrecarregados e aí ficamos bem desanimados, desencorajados e deprimidos. Não faz sentido carregar todo esse peso quando podemos contar com a ajuda de Deus para aliviar a carga. Isso me lembra daquela história do homem pobre que caminhava pesado por uma estrada de terra no interior da Irlanda. Ele levava para casa um enorme saco de batatas. Aí um estranho veio dirigindo uma carroça
parou ao lado e lhe ofereceu uma carona. O homem aceitou com alegria, subiu na carroça, mas continuou carregando o saco de batatas no ombro. O estranho então falou que ele podia colocar o saco de batatas no chão da carroça. Mas o homem respondeu: Não, o senhor já está tendo muito trabalho em me levar. Pode deixar que eu carrego as batatas. E é assim que nós agimos muitas vezes, carregando nossos pesos, quando Deus já se ofereceu para levar. Achamos que estamos fazendo um favor a Ele, carregando tudo sozinhos e tentando resolver os nossos problemas sem a ajuda dele. Mas, na verdade, só estamos sendo teimosos como o homem do saco de batatas. Jesus disse lá em Mateus 11:28, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, tudo que você precisa fazer é dar um pouco de espaço para Ele te ajudar. Você bateu na minha porta e eu te ouvi chamando, e eu recusei minha porta abrir. Você me visitou, mas eu deixei você lá fora. Pensava sem você ia conseguir. Abri a porta, pois errado eu estava. Pode entrar, meu coração é sua morada. Na minha força dependi de uma torre construir, de sonhos que não pude realizar. Segui o meu caminho e eu na minha cegueira pensava que estava a enxergar. Abri a porta, pois errado eu estava. Pode entrar, meu coração é sua morada. Meu coração é sua morada. Segui o meu caminho e eu na minha cegueira pensava que estava a enxergar. Abri a porta, pois errado eu estava. Pode entrar, meu coração é sua morada. Abri a porta, pois errado eu estava. Pode entrar, meu coração é sua morada. Meu coração é sua morada. Meu coração é sua morada. Se insistir em fazer tudo na sua própria força, sem pedir ajuda a Deus, pode até conseguir realizar muito, mas vai ficar bem mais desgastado e não vai dar a Deus nenhuma chance de participar da sua vida e de fazer todas as grandes maravilhas que Ele quer fazer para você. E além disso, você não vai reconhecer quando Ele fizer. Foi por isso que Deus não quis ajudar o Gideão quando ele tinha mais de 30.000 soldados para lutar contra os midianitas. Deus explicou lá em Juízes 7:2. Ele falou para o Gideão: Você tem gente demais contigo, por isso não posso te dar a vitória. Se eu os ajudar a vencer, vocês vão se gloriar contra mim e dizer que conseguiram tudo sem a minha ajuda. Deus gosta de ajudar, mas também gosta de ser reconhecido. Por isso, sempre que buscamos Ele para receber força e ajuda, também precisamos agradecer quando essa força e ajuda chegam, mesmo se parecer que não veio dele. Se você pediu ajuda a Deus, pode ter certeza que foi Ele que mandou,
não interessa quem entregou. Fique bem perto dele o tempo todo e você vai aprender a reconhecer a presença de Deus em cada detalhe da sua vida.